Olá, a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados pode ser adiada de acordo com um projeto em tramitação na Câmara. A medida foi aprovada pelo Congresso em 2018 e deve valer a partir de agosto deste ano. Para falar sobre o tema, eu converso com o deputado Daniel Coelho, do Partido Cidadania de Pernambuco. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta em versão digital. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, tudo bem, Daniela? Tudo bem a todos da produção da TV Câmara, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pela televisão. É um prazer a gente participar. Deputado, essa Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei para proteger os dados dos cidadãos, tanto em relação a empresas quanto ao poder público. Por que adiar novamente a entrada em vigor dessa legislação, deputado? Olha, eu não acho que nós deveríamos adiar. A gente está num momento onde há muitas dúvidas sobre os limites do Estado no indivíduo, né, principalmente em relação aos seus telefones celulares, os smartphones. Eu acho que é razoável que se faça um acompanhamento da movimentação das pessoas a partir dos dados gerados pelas companhias de celular, mas a gente precisa ter a garantia de que a privacidade do indivíduo está garantida. Essa é a grande preocupação. Uma coisa é você saber o movimento das pessoas dentro do perímetro urbano, a outra é ir buscar dados específicos de cada cidadão, e aí a gente está violando a privacidade do indivíduo, tanto do ponto de vista do poder público, como também, se a gente fizer análise do ponto de vista comercial, para que esses dados sejam vendidos. Então, é muito importante a gente colocar esses limites do que é uma informação importante para o poder público nesse momento de gerenciamento de crise e o que é a invasão dos dados privativos de cada brasileiro. Deputado, o Senado aprovou o adiamento, concordou com o adiamento da vigência da lei, sob o argumento de que gera custos para as empresas a implementação das medidas que determina a lei e também para o governo que vive no momento uma crise fiscal agravada pela epidemia do coronavírus. Esse é um argumento aceitável nesse momento, deputado? Olha, o custo para o governo não é aceitável, não há custo, não é uma operação que precisa ser montada pelo governo. E no que se refere às companhias de telefonia, elas garantirem a privacidade de cada indivíduo é uma obrigação legal. Esse é um padrão de legislação que está em acordo com as democracias mais avançadas. E a gente, quando usa um aparelho onde a gente coloca ali todas as nossas informações, os nossos contatos, as nossas senhas bancárias, a nossa movimentação, inclusive física, que está sendo gravada, é muito importante que a gente tenha a nossa privacidade garantida. Reitero, uma coisa é a informação de que 100, 200, 300 mil pessoas circularam por uma região. A outra coisa é saber se Dona Maria saiu de casa de que horas e a que horas ela chegou no destino. É saber qual é a utilização daquele aparelho de celular para uma compra, para uma visitação de uma rede social, de um site. E essa informação é privativa do usuário. Então, a gente precisa proteger essa privacidade nesse mundo já tão devassado. A gente sente, até quando usa mecanismos de busca pelo nosso aparelho de celular, como as coisas vão aparecendo em acordo com aquilo que a gente fez, com compras anteriores, até com locais que a gente visitou. Então, esse limite tem que estar bem estabelecido para que a privacidade do cidadão ela esteja garantida nesse mundo que é um verdadeiro Big Brother, né? A gente se sente já completamente vigiado. O senhor falou do uso da localização para verificar se há aglomerações de pessoas e movimentação social. Agora, deputado, o cidadão, ele está ciente disso? Existe transparência no uso dessas informações? Nenhuma transparência. A gente compara o que está ocorrendo em alguns estados e cidades brasileiras, não há transparência de que está protegido o indivíduo. Eu tenho observado e procurado ficar atento também à imprensa internacional e a gente vê que alguns países com democracias bem consolidadas, como o Japão, como o Reino Unido, estão usando esse sistema para monitorar, mas com clareza de que não se pode pegar a conta do indivíduo. Ou seja, qual a diferença disso? Uma coisa é eu ter informação, circularam 50 mil pessoas no centro de Recife. A outra coisa é eu saber que Dona Maria estava no centro de Recife. O governo não pode ter esta informação, porque essa informação ela é privativa a Dona Maria. Já a quantidade de pessoas ou de aparelhos que estavam conectados naquela região pode ser
uma informação de utilidade pública. No Brasil, a gente não está com esse limite. Então, quando a gente percebe que vários países estão usando as informações das companhias telefônicas para entender o comportamento das pessoas, mas estão garantindo a privacidade individual, a gente vê que esse é o caminho adequado. E é esse o limite que não está claro aqui no Brasil. A gente não tem a mínima transparência de que tipo de convênio de contrato está sendo feito entre prefeitos, governadores e companhias telefônicas para adquirir essas informações. O que a gente não pode aceitar é que essas informações tenham nome, CPF, RG, ou seja, que se identifique o movimento do indivíduo. O máximo que se pode ter é a informação geral da quantidade de aparelhos em uma região. Agora, deputado, para quem não está familiarizado com esse tema, só pode dar um exemplo do risco que pode pôr? O senhor falou, uma pessoa é particularizada, é identificada que a senhora Maria estava no centro de Recife às 15 horas. E seu nome, CPF ou dados de saúde. Qual é o risco a que essa pessoa fica exposta com esses dados circulando no serviço público ou entre empresas? Olha, a gente tem todo tipo de risco. Primeiro, você está invadindo a privacidade daquela pessoa. Ela pode, a partir daí, receber, seja comunicação política ou seja comunicação comercial, em detrimento da movimentação que ela tem. Esse vazamento pode comprometer a própria segurança pessoal em saber que aquela pessoa não está em casa todo dia naquele horário, então a gente compromete a segurança do indivíduo, como também as pessoas têm o direito de querer compartilhar ou não a sua localização. Isso é um princípio da liberdade. Eu não sou obrigado a compartilhar com várias pessoas aonde eu vou, aonde eu deixo de ir, quem eu encontro, quem eu deixo de encontrar. A gente não pode viver sob uma vigilância autoritária. Isso transformaria esse sistema em um sistema autoritário e policialesco. As pessoas têm que ter liberdade para poder se locomoverem tranquilamente e saberem que tem privacidade do local aonde estão indo. É uma invasão de um princípio elementar da nossa Constituição. Então, uma coisa é a gente proteger a população nesse momento difícil. É importante que a gente ressalte aqui, e quanto mais venha a ser dito, melhor. A gente deve procurar ficar em casa sempre que possível. Devemos evitar aglomerações. O poder público ele precisa estar atento a isso e colaborar também para que as aglomerações não ocorram, mas isso não pode ser feito invadindo a liberdade individual de cada cidadão e cada cidadã. Deputado, a gente está chegando ao final. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e contasse aí a expectativa. O senhor acha que há clima na Câmara para aprovar esse adiamento da entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, ou se já existe algum tipo de movimento no sentido de evitar esse adiamento? Olha, não é um tema consensual. A Câmara, eu diria que está dividida sobre esse assunto. O que a gente espera é que limites sejam estabelecidos. Eu tenho recebido informações de diversos prefeitos e governadores que estão fazendo contratos sem nenhum tipo de transparência. Tudo que é transparente é bom para a população. Então, não só essa legislação aprovada, como é importante que câmaras de vereador, que assembleias legislativas que podem atuar junto ao poder local, exijam os contratos que estão sendo celebrados entre os governantes e as companhias para que a gente respeite as liberdades individuais. No mais, a gente deixa aqui uma saudação para todos nesse momento difícil que o Brasil está vivendo. Um parabéns aí para a TV Câmara, que está também de forma virtual dando cobertura dos fatos, e que o Brasil tenha força para passar por esse momento e, sempre que possível, quem puder, fique em casa. Obrigada, deputado. Nós chegamos ao fim dessa edição do Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Daniel Coelho, do Partido Cidadania de Pernambuco, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada por sua audiência e continue conosco. Dando continuidade à nossa conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu converso agora com o deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, segundo secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Oba, muito bom estar com você de novo aí, Daniela. Estamos juntos aí. O que é que você manda? Deputado, eu queria saber o seu posicionamento a respeito da entrada em vigor, do prazo para entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi aprovada pela Câmara em 2018 e está previsto para entrar em vigor em agosto. E já existem projetos para prorrogar esse prazo e adiar a entrada em vigor dessa lei. O senhor é favorável a esses projetos? Bem, Daniela, essa lei é uma lei fundamental. Ela precisa ser implementada, ela tem que ser implementada, ela protege o cidadão de uma maneira geral em vários aspectos. É bom para todo mundo que ela funcione.
Entretanto, já no final de 2019, a gente vislumbrava a dificuldade de implementação por uma série de segmentos da sociedade que não estariam preparados para, de uma hora para outra, entrar num controle tão rígido e importante, eu repito, que deva ser feito, mas não tinha preparo e não tinha tempo hábil para treinar e aprender a fazer as coisas. Como o objetivo da lei é organizar e não simplesmente arrecadar e punir, eu fiz uma proposta de lei que mantinha a entrada agora em agosto, né, no próximo agosto, agora 2020, mas que as sanções, as aplicações de multas, de advertências e as punições previstas na lei pudessem ser escalonadas assim, em termos de gradação, para que ela fosse sendo didática, fazendo com que as pessoas aprendessem a funcionar, aprendessem a trabalhar, e, num período de 2 anos, a gente estaria com todo o sistema de funcionamento adequado, orientado e com a punição no limite da lei. Não que se começasse no primeiro dia, porque se você começar no primeiro dia, no segundo dia, você vai inviabilizar uma série de relações, porque ninguém entende nada. Ninguém entende nada disso ainda. A lei é ótima, mas é grande, ela implica numa série de mudanças. Eu, inclusive, tenho um projeto que aproveita a lei de proteção de dados exatamente para o processo eleitoral, numa coisa de evitar fake news. É um projeto meu que é o PL 3843, também de 19, que ele mexe usando a lei de proteção de dados, mas agora, mudando de pau para cavaco. Nesse momento que a gente está vivendo, essa grande pandemia, fica mais difícil ainda das pessoas na normalidade, fora da normalidade, voltarem a fazer a coisa na rapidez que se exige. O deputado já falou em gradação para eventuais punições e medidas instrutivas. Essas gradações poderiam também levar em consideração empresas grandes, pequenas, porque no caso das grandes empresas existe uma facilidade maior, mesmo no momento de crise, já que a lei foi aprovada há 2 anos. Mas o senhor acha que o caminho é estabelecer diferenças entre pessoas jurídicas de diferentes naturezas? Eu não pensei nisso naquele momento, mas você tem razão. Grandes empresas têm mais facilidade, têm mais recursos, já tiveram esse prazo todo para se adaptar. Por exemplo, os bancos não têm dificuldade nenhuma de estarem trabalhando com a coisa já pronta, porque já trabalham há muito tempo que eles vêm trabalhando com dados. Agora, a proteção dos próprios é mais importante do que os próprios dados nesse momento, que é a proteção do cidadão. Então, eu acho que essas empresas entrariam naturalmente no sistema. Mas, para não ser discriminador, eu acho que a gente tinha que fazer para todo mundo. Até porque os grandes serão poucos em quantidade, muito em volume de dados, né? E esses grandes serão mais facilmente controláveis. O problema é a gente estabelecer uma série de pequenas multas e condições de dificuldade nos que são menores. Evidentemente, eu não tenho dúvida, tem empresas hoje que estão preparadíssimas para fazer isso, que, aliás, já vem fazendo o contrário há muito tempo, usando os dados de maneira própria, cada um fazendo do seu jeito. Nós estamos fazendo um grande Big Brother dos nossos dados, né? Deputado, falando aí nesse uso de dados, diferentes governos estaduais e municipais têm usado dados da telefonia celular para monitorar aglomerações e o isolamento social nas suas cidades. O senhor acha que isso extrapola o que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados? Na Lei Geral de Proteção de Dados tem a possibilidade do Estado fazer uso disso em benefício da coletividade. Isso não é vedado na Lei de Proteção de Dados, porque isso aí não são dados pessoais, são dados coletivos e a pressuposição é de que esses dados e o direito coletivo superpõem naturalmente o direito individual. Então, em função da proteção da sociedade como um todo, isso está previsto na lei que seria fácil e poderia ser usado pelos estados. Agora, existe risco desses dados serem utilizados de outra maneira pelos governos, deputado? Existe acusações de que China e Coreia do Sul, outros países, utilizaram esses dados de uma forma abusiva no combate à epidemia de coronavírus. O senhor acha que no Brasil a gente está sujeito a esse tipo de situação? Exageros e autoritarismos, isso existe em várias posições, e as pessoas, às vezes, quando
numa posição de poder ou imbuídas de uma luta que acham que são os mais preparados para enfrentá-la, costumam transgredir os seus limites, né? Ultrapassar os limites. Eu não tenho dúvida que há possibilidade, sim, de algum desavisado, de alguma pessoa com má intenção, ou alguma pessoa até com boa intenção, mas completamente despreparado para estar onde está, faça esse tipo de besteira assim. Há um risco evidente que há. E o senhor acha que qual a alternativa para se minimizar aí esse risco? A verdade é a fiscalização. Não tem outra alternativa. Nós temos que fazer a lei de proteção de dados funcionar, temos que manter a fiscalização e, absolutamente, punir quem estiver errando de propósito, orientar quem estiver errando por despreparo ou por falta de informação. Essa que é a diferença da gradação e do projeto que eu coloquei. Você vai punir, vai ensinar, orientar, mas se reincidir, punir. Não tem essa história de não fazer. A minha intenção é que se dê tempo das coisas se adaptarem de uma maneira que a lei não vire só um sistema de arrecadação de grana, entendeu? Então, basicamente isso. Deputado, agora essa fiscalização ficaria a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim. O governo tem condições de implementar esse instituto nesse momento de crise? Ele teve também o mesmo tempo que os bancos teriam, que todas as empresas teriam, de ter feito. Então, se não fizeram, é mais uma razão para a gente discutir se pode ou se não pode fazer, né? Tem pessoas advogando a postergação da entrada em vigor. Tem gente advogando que não, que tem que entrar agora. Eu acho que tem que entrar agora, se bem que essa dificuldade que você acaba de colocar, ela é bastante razoável. Como é que alguém pode, no momento desse, diferenciar um investimento para uma coisa que não está ligado diretamente ao nosso maior problema no momento, que é a Covid-19? Então, é uma pergunta, se o governo não estiver preparado, não pode exigir que o cidadão também esteja. Deputado, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço a sua participação. Uma pena, espero que a gente volte a conversar num segundo momento, já em forma presencial, e poder fazer um debate mais completo sobre esse tema. Tá bom, eu vou chegar aí na próxima, eu vou chegar sem barba. Eu estou deixando essa barba que vir para ver como é que fica a cara feia. Um abraço para você. É uma barba do isolamento, né, deputado? É a barba do isolamento. Obrigada pela participação, deputado. Chegamos ao fim dessa edição especial do Palavra Aberta, em que discutimos a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Daniela André, agradeço a sua audiência e espero você nas próximas edições do Palavra Aberta. Até mais.